Olá, estamos começando Saúde em Foco e o nosso tema de hoje serão as boas práticas obstétricas. E para isso, então, a gente vai se focar na questão da rede de atenção à saúde materna e infantil, vamos discutir as práticas baseadas em evidências e também o processo de trabalho. Nós poderíamos iniciar dizendo que essa questão da obstetrícia, ou seja, é uma grande preocupação hoje a nível nacional, ou seja, até do Ministério, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, porque se evidenciou que o Brasil hoje é o país que tem o maior índice de cesarianas. E isso se verifica porque inúmeras tecnologias são mal utilizadas ou que ainda não se tem as evidências científicas necessariamente comprovadas, e com isso então se discute as boas práticas, algumas que são aconselháveis ou que devem ser estimuladas, outras que devem ser evitadas, enfim. E o que a gente poderia estar discutindo então nessa área? A gente tem um movimento bastante grande, né, em nível nacional, amparado pela Rede Cegonha em 2011, principalmente, né, que nos propõe então uma mudança de modelo assistencial, né? E essa mudança então ela traz, entre várias alterações, as boas práticas, né, pelos profissionais que atuam não só na assistência ao parto e nascimento, mas desde a concepção no pré-natal, né? É interessante assim que a gente observa que na verdade as boas práticas elas vêm em nível de Brasil desde 1996, né? E mesmo assim a gente parece ainda de certa forma engatinhar, né, nesse processo das boas práticas, mesmo, né, a Organização Mundial de Saúde tendo nos trazido esse rol assim de práticas que devem ser estimuladas, as que faltam ainda, né, evidências científicas. Então a gente vê que mesmo lá, desde 1996, a gente vem engatinhando, mas percebo que, de certa forma, numa crescente, né? Principalmente depois da Rede Cegonha, né? Em 2011, que nos deu esse pontapé. A gente percebe que essa foi uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, né? Mas o nosso país tem investido grandes esforços no sentido também de mudar todo esse paradigma. E eu acho que aqui em Santa Maria a gente tem acompanhado esse movimento, né, de crescimento por conta das próprias residências mais focadas na área obstétrica, do mestrado em saúde materna e infantil. Então me parece assim que é um movimento que se iniciou e que está se fortalecendo aqui em nossa cidade, né? Eu não sei como é que vocês percebem, né, essa dinâmica. Essa questão também da Rede Cegonha, ela está fazendo com que tenha uma união da rede, né, básica, da rede básica com a rede hospitalar. Então, ela faz com que tenha uma integração nos encontros que se trabalha da Rede Cegonha, né, com que se envolva também as dificuldades que a rede básica tem, com as dificuldades também da rede hospitalar. Então, a questão da Rede Cegonha, ela traz muito a questão do pré-natal também, né? De conhecer, do atendimento, de saber o que é realmente o parto humanizado, né? O que a Rede Cegonha vem preconizando, o que o Ministério vem trabalhando para que a mulher se sinta mais segura e tenha uma gestação mais tranquila também. Então, a Rede Cegonha, ela veio muito também a calhar nessa questão. A questão das residentes que a gente tem aqui em Santa Maria, essa rede que elas trabalham na rede básica e na rede hospitalar, faz com que esse elo se estreite um pouco mais, facilitando também a articulação da rede básica para a rede hospitalar. E isso está vindo muito a somar. Claro que a gente está engatinhando, como diz a Simone, mas é numa crescente de envolvimento dos profissionais, que é o que primeiro a gente tem que conquistar, o envolvimento dos profissionais para que nós tenhamos também um resultado no atendimento com qualidade. E com isso nós já estamos falando do processo de trabalho que envolve toda uma mobilização por parte da equipe multiprofissional. Eu acho que isso é bem interessante. E a gente poderia se perguntar, mas o que são mesmo essas boas práticas obstétricas que tanto se fala hoje, que tanto se almeja, e a gente percebe assim no cenário nacional que este é um movimento bastante complexo, porque até pelo fato de envolver vários profissionais,
O que a gente poderia falar, o que seriam essas boas práticas obstétricas estimuladas hoje na área? Bom, as boas práticas são muitas, né? Na atenção pré-natal, por exemplo, é uma boa prática, né, e faz parte da qualidade da assistência, a mulher conhecer e saber qual o local onde ela vai parir, né? Então, se ela é uma gestante de alto risco, ela tem um serviço de referência. Se ela é uma gestante de risco habitual, ela vai ser encaminhada a outro serviço e ela deve conhecer durante a gestação esse serviço. Na assistência pré-natal, ela também faz parte das boas práticas, ela saber como que vai acontecer todo esse processo de gestação, de trabalho de parto, né, do próprio parto em si, para que ela chegue com conhecimento, né, e se empodere para saber aquilo que ela quer para si e aquilo que ela gostaria de evitar dentro das possibilidades, né. Por exemplo, ela tem o direito ao acompanhante, durante todo o período do pré-natal, do parto e também do puerpério. E as instituições devem fazer, né, com que haja esse espaço para o acompanhante e a equipe esteja capacitada também para que esse acompanhante se sinta inserido, né, no local de atendimento. E porque é uma lei, né, nós temos uma lei que assegura a presença deste acompanhante escolhido pela mulher. É importante, como a professora Cláudia agora comentou, que as boas práticas, elas não se restringem à questão apenas do parto, né? Mas é toda uma caminhada que essa mulher faz, essa gestante, a família faz, né? Até o momento do parto, enfim, depois na sequência, né? Então, eu vejo, assim, uma importância, de fundamental importância a questão do pré-natal e dessa vinculação à unidade de referência, né? Então, assim, a importância dentro de uma boa prática, eu vejo o acolhimento com classificação de risco em todas as consultas obstétricas que ela tenha acesso, né? Para que o que às vezes a gente visualiza em nível de serviço é que às vezes é feito um acolhimento e referenciada essa mulher já como risco habitual. Aí, lá no meio do caminho, acontece que necessita de um atendimento de alta complexidade, mas ela já está referenciada para o serviço de risco habitual. Então, a necessidade desse acolhimento e classificação de risco fazer parte, sim, né, das boas práticas em todas as consultas obstétricas, né, visando o desfecho conforme a gente espera, né, e a família também espera. E eu até acho bem interessante ressaltar nesse momento a importância, então, dos grupos de gestantes, né, que a gente realiza durante o pré-natal, que tem esse sentido de empoderar a mulher, né, de fazer com que ela conheça todos esses processos até chegar ao hospital, seja de uma alta referência, uma baixa referência, né, e trabalhar com ela várias questões do parto, né, o que pode acontecer com ela, o que ela pode vir a desenvolver, né, e trabalhar essas questões, as boas práticas, né, também com a família, né. Inicialmente a gente está construindo um grupo de gestantes aqui na Unifra e a gente já percebeu com algumas gestantes esse empoderamento, sabe? Então foi muito interessante ter essa vivência com essa mulher que faz o seu pré-natal, né? E ela faz com uma residente, então ela tem já esse apoio. Ela se sente segura, né, a procurar o serviço, ela sabe o que ela vai esperar e ela conhece o atendimento. E acho que isso é bem importante para a mulher nesse momento, no momento do parto, né, que é um momento também de incerteza, de segurança, mas é um momento, acho que único e maravilhoso para ela, né. Acho que esses grupos deveriam ser melhores, mais ofertados, né, e ser ampliados. Não sei se vocês também... O que sugerem também para de práticas nesses grupos que a gente possa orientá-las, elas melhor, até enquanto acadêmicos, né, enquanto na nossa graduação, nos momentos de práticas? Eu acho interessante que esses grupos de gestantes, que a gente traz como grupos de gestantes, mas na verdade é um grupo da família, né? Quando a gente se fala em questão de envolver a família, a gente acha importante abranger a família. Mas dentro dos grupos de gestante, ainda a gente visualiza algumas práticas fragmentadas, né? Então, eu penso que em nível acadêmico, como tu falou agora, e até fala em nível profissional, que os grupos de gestantes devem partir daquela dúvida daquela mulher naquele momento, né? Então, são conversas, na verdade, não mais palestras, né?
Então, assim, acredito que aquela dúvida naquele momento, se ela for sanada ou se ela for discutida naquele momento, ela vai ser muito mais rica do que eu marcar um encontro próprio para tratar de determinada temática. Então, acho que os grupos, quanto mais eles forem multiprofissionais, com as temáticas abertas, eu acho que facilita bastante, né, para ampliar o conhecimento da gestante e da família. O que me parece assim, ó, que nós estamos diante de uma mudança de paradigmas, na realidade. E não se reduz simplesmente a uma opção, eu opto ou pelo parto cesáreo ou pelo parto normal, né, ou natural. É todo um processo, um envolvimento que envolve tanto a gestante, mas envolve a família, envolve a rede, como já foi dito, né? E essa construção e, ao mesmo tempo, desconstrução de algumas ideias, né, que precisam ser discutidas. Por exemplo, quando se fala em boas práticas, imediatamente vem à nossa mente, ou inicialmente, né, quando não se tem ainda uma discussão mais ampliada, de que se remete a tecnologias duras. Na realidade, não são as tecnologias duras em si, são as tecnologias relacionais que fazem a diferença nesse movimento. A mãe que consegue criar um vínculo com aquele profissional, que vai mais segura, que percebe que ela está sendo cuidada. Isso me parece que se traduz em parto humanizado, como a gente tem dito. Mas e da mãe compreender, ela precisa ser protagonista nesse processo, não é? E o que me parece, o que a gente tem discutido nesses nossos grupos de gestantes, é que a mãe ela tem muito medo da dor. Que o que vem em evidência é a dor do parto. E o que a gente poderia estar discutindo nesse sentido? Que existem também formas de aliviar esse processo de dor, porque o parto é um processo acompanhado pela dor, né? Mas ela pode ser minimizada com menos medo, né? No momento em que ela está segura e sabe o que vai acontecer. E existem também algumas formas, então, de amenizar, né, essa sensação de dor no momento em que ela está no período, então, de dilatação, que é um processo mais demorado. Como, por exemplo, o banho morno, a deambulação, né? A própria ambiência do local. Então, não quer dizer que o parto, sendo hospitalar, ele não possa ser humanizado e a gente não possa usar tecnologias. E, ao mesmo tempo, não necessita que se tenha muito, condições, né, do local que se faça muitas adaptações. Na verdade, não é isso. É a forma da assistência como ela está sendo prestada, né? E a inserção da equipe multiprofissional também é importante. Nós temos na nossa realidade, né, o trabalho da fisioterapia, que auxilia bastante a enfermagem obstétrica, com o uso das massagens relaxantes, né, exercícios na bola, no cavalinho. Então, a gente tem também esse aparato tecnológico, né, que vai favorecer todo o processo. Eu fiz parte da primeira turma, né, de residentes de enfermagem obstétrica, e então eu vejo assim que até em nível de equipe, em nível do conhecimento da própria equipe quanto às tecnologias, vem também numa crescente. E quando a gente fala em mudança de paradigmas, é isso, né, é esse aprendizado que tem um significado, né, onde também o profissional também ele é protagonista, né, onde ele também se apropria, né, desse cuidado. Então, eu vejo assim que as tecnologias, quando também elas são abordadas em nível de pré-natal, facilita muito tu desenvolver essas tecnologias leves com elas na unidade hospitalar, né? Porque ela já vai aguardando. Eu penso assim que é uma questão muito cultural também. Quando a gente fala da dor, por que a dor necessariamente é negativa? É que culturalmente ninguém gosta de pensar na dor e ninguém gosta de passar por isso. Até, realmente, eu acho que é mais uma questão cultural. Mas a dor, neste caso, é justamente como eu já ouvi uma mãe dizer, nossa, depois a gente esquece tudo, ou durante, quando é tão brilhante, é tão bonito esse processo, que a dor, ela acaba sendo insignificante. Então, me parece que
não se reduz, quando a gente fala nessa questão das práticas obstétricas, não se reduz a falar uma opção, né, de parto, quero normal, quero cesáreo, mas é muito mais complexo, não é? E que realmente remete uma construção, né, por parte dos profissionais e uma desconstrução cultural de algumas questões postas. Se são melhores ou piores, mas parece que há. E a gente tem também, assim, ó, a história, né? Então, nós temos que no início da humanidade, até um bom período da história, os partos aconteciam em casa, próximo à família, né? Num ambiente mais acolhedor. E no momento em que ele passa para a rede hospitalar, se retira um pouco desse calor humano. E essa cultura de que o parto hospitalar, ele traz muitas intervenções e que a mulher ela não tem o domínio daquele momento, faz com que haja um certo medo, um certo receio. Então, nós temos assim, ó, uma cultura negativa do parto normal, diferente em outras regiões do mundo. E o que o Ministério da Saúde propõe é resgatar, né, essa experiência como positiva novamente e que mesmo no ambiente hospitalar a gente consiga resgatar aquilo que tem de bom no ambiente familiar, né, que é o apoio do acompanhante, que é o silêncio, que é a equipe, então, ter um elo, né, de ligação com essa mulher e que não seja algo mecanizado. Então, é isso que se busca resgatar para que se consiga mudar a cultura da cesárea. E até a questão das tecnologias, comentando agora, me remete muito assim, quando se fala em tecnologias de alívio da dor, às vezes, principalmente no início, me dava aquela ideia assim, bom, eu tenho um aparato de tecnologias para usar. E, na verdade, cada tecnologia tem uma indicação de uso, né? Então, isso também é importante salientar. Para a mulher, se a gente fala em empoderamento feminino, empoderamento dessa mulher no trabalho de parto, é importante que ela saiba, por exemplo, por que estão me sugerindo, por exemplo, a bola suíça agora? O que ela vai fazer? Né? E não simplesmente o profissional chegar e colocar na bola suíça como se fosse um milagre que fosse acontecer, de uma dilatação evoluir rápido ou não, mas que essa mulher participe ativamente, né? Então, assim, as tecnologias, elas vêm, né, para nos auxiliar, mas também a gente não pode mecanizá-las. A gente vai ter, eu acho que a gente precisa aí, é uma linha bem tênue também, né, entre o que a gente tem, o que a gente pode oferecer e esse conhecimento que se tem acerca delas. Por isso a importância de se trabalhar no pré-natal, né? Para que elas tenham conhecimento antecipado das tecnologias. Porque senão, se nós tivermos a empatia mesmo, de nos colocarmos no lugar dessa gestante, na questão do trabalho de parto, daquela ansiedade, né, de ver seu bebê, daquela dor, né, ela ainda se concentrar, né, em colaborar com as tecnologias, fica difícil. Mas se ela já vem trabalhando o psicológico dela, na questão da dor, na questão de como as tecnologias irão ajudar naquele processo, né, do parto, acho que fica um pouco mais tranquilo também. Para nós também é muito inovador profissionais trabalharmos com as tecnologias. É inovador ainda isso, né? Trabalharmos qual o momento que eu devo usar a bola suíça, qual o momento que eu devo colocar a paciente, né, a parturiente no banho morno para que alivie um pouco a dor dela. Então, isso deve ser esclarecido para a paciente. Ela tem que ter o direito de se empoderar. E quem tem que fazer esse trabalho, nós precisamos da rede que faz o pré-natal. Então, por isso que tem que ter esse elo de profissionais, né? Tanto na questão do parto, mas que na questão do pré-natal, para que nós trabalhássemos apenas um fluxo também, né? E não criássemos mais confusões ainda na mente dessas gestantes. Essa é a importância, então, de se trabalhar em conjunto na questão de pré-natal, parto e puerpério. E também, assim, ó, nos remete a essa complexidade hoje que está a organização do processo de trabalho, né? O aspecto da organização, de pensar os serviços de saúde conectado, né, em redes, em fluxos e contrafluxos, e também o preparo dos profissionais de saúde. Porque nós estamos vivendo esse momento de transição, de concepções de saúde, né? Das necessidades de saúde da gestante que estão mudando.
há também assim, ó, o desafio da equipe estar preparada para considerar essa cultura, esse espaço onde o profissional ele vem com carências de afeto, né? O acolhimento. Temos aqui a política também de humanização, que vem nos auxiliar nessas relações, que entre as tecnologias leves, relacionais, de como eu vou acolher, né, essa gestante lá na unidade básica, no momento que ela, pela rede, chega no hospital e também encontra uma equipe que vai sanar esse momento que é o estar, né, parindo, estar ganhando o seu filho. Eu gostaria de ouvir a Noiluce, como aluna, como acadêmica, que hoje está participando efetivamente, né, desse movimento, também diríamos esse novo paradigma, como estagiária, fazendo sua prática. Como é que você percebe isso? Bom, eu percebo uma grande mudança na relação do parto cesáreo para o parto normal, vendo na casa de saúde ali, agora como nós estamos tendo estágios ali, como cresceu o número de partos normais e como as mulheres estão se empoderando nesse sentido. Também, numa das nossas aulas práticas, a gente teve assistir o filme O Começo da Vida, que não fala tanto só da saúde da mulher, da puérpera, mas também da importância do crescimento e do nascimento dessa criança, como é que vai ser ao longo do desenvolvimento dela, né, nesse tempo. E também a importância também da gente, como acadêmico, estar inserindo também para essa gestante, no momento do parto, as tecnologias, o quanto é importante tu estar ali dando apoio para ela naquele momento que ela está na hora do puérpero, né? Uhum. E já se encaminhando agora para o final, nós poderíamos, assim, eu gostaria de sentir de vocês, enquanto professoras, talvez as mestrandas, como é que vocês se inserem neste novo movimento, nesse novo paradigma? Quais são as vantagens, os avanços, enfim, já pensando assim, processo de trabalho no nosso dia a dia? Bom, na nossa realidade em Santa Maria a gente vê assim, grandes avanços, né? Com um marco maior a partir de 2011, né, com todo o incentivo que nós tivemos no nosso município e com a questão assim, da inserção da residência no serviço obstétrico, tanto na atenção básica quanto hospitalar. Então, assim, eu acredito que a residência foi um impulso para que houvesse reflexões, né, nos locais de assistência, para que os profissionais também repensassem a sua prática, né, e começassem a se inserir nesse novo modelo. E mais adiante, então, surge, com a criação do mestrado profissional, a gente vê os profissionais desses locais, né, se inserindo na tentativa, então, de atingir esses objetivos em prol da assistência à mulher e à criança. Então, a gente consegue perceber claramente a diferença, né, na qualidade assistencial e também isso repercute em números, né? Então, assim, a Noiluce colocou, a gente consegue perceber que existem menos cesáreas, mais partos, né? Que as intervenções são menores e que os profissionais estão tendo um cuidado maior em busca da humanização. Eu posso dizer assim que eu sempre, até nas discussões, eu digo que a gente vai abrindo portas, né? E eu participei da primeira turma de residência, já conhecia antes o serviço, era uma eterna apaixonada pela obstetrícia, sempre fui, e percebo essa mudança clara, assim, ó, né? Que em nível de Santa Maria, a partir ali da inserção da residência, e não porque eu fui uma residente, mas como a gente consegue mexer, sabe, com novas ideias, com novos estudos, trazendo para reflexão, sabe, fazer com que esses profissionais também que estão na rede venham fazer parte, sabe, fazer parte desse movimento, fazer parte dessa mudança de paradigmas que tanto a gente tem buscado, né? Então eu vejo assim que a gente vem numa crescente, sim, está evoluindo, sim, me sinto parte disso e me sinto bem orgulhosa em dizer isso. E hoje, enquanto mestrando em saúde materna e infantil, vejo assim que o quanto isso também reflete na assistência, né? Porque a gente consegue discutir, amplia discussões, enfim, eu acho que todo o serviço cresce.
né, a gente consegue trazer isso de uma forma bem mais ampliada, né, onde o crescimento ele não é pessoal só, né, mas ele é profissional e se estende dentro do serviço e reflete no serviço, conforme a Noelúcia comentou. Uhum. Bom, eu como estou na Casa de Saúde há mais de 4 anos já, percebo uma grande diferença assim com a inserção da residência obstétrica, né? Ela veio muito a somar no serviço, na questão da troca de conhecimentos, até mesmo com os enfermeiros que já trabalhavam lá, com os profissionais médicos também. Claro que toda inovação ela causa um pouco de transtorno, mas hoje melhoramos muito na questão do atendimento, na questão de segurança ao parto também, né? Trabalhamos para que realmente nós tenhamos um parto humanizado, né, com o apoio tanto da residência, com os obstetras, com as enfermeiras obstetras que temos na Casa de Saúde, na instituição. Então, isso realmente criou um grande elo em questão de equipe, na questão de discussões de caso, discussões de condutas, né, discussões de inovações, do que nós podemos melhorar dentro da unidade. Então, veio muito a somar realmente. Eu sempre destaco que eu criei grande conhecimento realmente com essa troca junto com as residentes. Porque quando tu quer aprender, se tu instigar, se tu procurar, quem sabe, né, tu vai adquirindo um pouco de conhecimento e uma troca de sabedoria importante para o teu dia a dia também. Não que o foco seja só porque eu sou especialista em pediatria, eu não tenho que adquirir um pouco do conhecimento da obstetrícia, né? Então, essa troca de conhecimentos entre as residentes, entre as enfermeiras obstétricas e as outras enfermeiras assistenciais, criou um grande elo também hoje, no qual a gente trabalha, né, com a inovação das tecnologias, que quem começou a inovar dentro da Casa de Saúde foi a residência em obstetrícia. Então, isso tudo, querendo ou não, foi um grande avanço dentro da instituição também. Uhum. O que a gente poderia, não sei se uma das alunas... Outra coisa que eu acho interessante também é as reuniões que tem da alta hospitalar, né? Que as mães têm todo ali, no caso as puérperas, têm todo o preparo para ela poder ir para casa tranquila, já com tudo agendado, a maioria das coisas quando ela é daqui de Santa Maria ou quando ela não é, geralmente as meninas colocam no setor de referência delas para já irem levar a criança e para ela também poder ter a primeira... consulta, que dali é importante porque também é muita informação para ela naquele momento, né? Então, a gente vai preparando desde do começo ali, quando ela ganha, até o momento da alta para ela se sentir segura e saber o que ela tem que fazer nos próximos momentos após esse nascimento do nenê. E é bem importante ali, também porque ela tira o medo da função que ela de cuidar o recém-nascido, né? Então, para nós é bem importante nesse processo acadêmico participar. Nós poderíamos dizer que é um tema muito complexo, porque ele vai desde a formação até a organização da rede, enfim, toda uma mudança de paradigmas, até realmente isso tudo perpassar pelo nosso processo de trabalho. E o que eu tenho percebido, que realmente não é uma conquista pessoal, ou seja, nesse processo todos nós ganhamos. A enfermagem ganha, a medicina ganha, a fisioterapia, como foi mencionado, a nutrição, enfim. Nós poderíamos dizer aqui que todas as áreas crescem, né, áreas profissionais. E quem ganha, sobretudo, é a nossa mãe, é a família. Então, eu ouvindo agora vocês também, eu acho que é sempre um momento interessante de discussão, de reflexão, o quanto é bonito a gente falar da saúde. Porque nesse processo, nessa temática, você discute essencialmente saúde, que é o nosso, aliás, é a razão pelo fato que estamos aqui, né, que somos profissionais de saúde. Então, eu queria dizer realmente assim, que vale a pena a gente aprofundar. Quem sabe teremos outros momentos para discutir e o quanto isso é importante também, como disse a professora, trabalhar isso na graduação ou começar pelos nossos estudantes, que perpasse depois lá nas práticas, nos estágios, enfim. Então, o nosso Saúde em Foco fica por aqui hoje e seguimos na semana que vem. Obrigada.